رب العالمين وصلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد. Antes de mais, queria agradecer esta oportunidade e que é a oportunidade antecedida de uma saudação islâmica. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meus irmãos e irmãs aqui presentes nesta sentada, agradecer o Sheikh por esta oportunidade. Eu vim aqui para fazer Salat al-Jumu'ah, portanto o Sheikh forçou-me a aqui estar. Não tive como dizer não, mas praticando aqui o dito do profeta sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasiha, o dini nasiha, o dini é um conselho, o dini é um bom relacionamento e desejar o próximo aquilo que deseja aos irmãos. Eu não sei se eu vou falar o português de Portugal ou de Moçambique ou português brasileiro. Vão me entender se eu falar português moçambicano. De vez em quando a gente tem que falar um pouquinho brasileiro para ver se as palavras não fogem, não é? Portanto, hoje, sim, temos aqui a nossa irmã moçambicana, portanto, poderá a qualquer momento fazer a tradução para brasileiro, português para o brasileiro. Num tempo bem curto, gostaria de incentivar aqui aos meus irmãos e irmãs, nesta curta conversa, a falar da importância da nossa entrega, da nossa submissão, da nossa dedicação, da nossa devoção aqui no Brasil, num ambiente pequeno em que os muçulmanos estão em número muito reduzido, e nesta situação nós podemos entender, conversando aqui com o colega, o irmão Muhammad Ilyas, dizer que neste momento podemos entender como é que era o ambiente dos muçulmanos nos primórdios do Islã. Como que os muçulmanos viviam nos primórdios do Islã? Era um ambiente pequeno, era um número reduzido. Portanto, o esforço que eles faziam para assegurar o Islã, em termos de recompensa, era maior do que aqueles que vivem num ambiente completamente islâmico, onde as pessoas todas são praticantes da religião islâmica. Portanto, vocês aqui são os escolhidos, porque vocês são os únicos praticamente aqui na cidade de Vitória em que fazem prostração sajda para Allah subhanahu wa ta'ala, recordam Allah subhanahu wa ta'ala como efetivamente deve ser recordado. Portanto, há um esforço e um sacrifício muito grande, e as nossas recompensas, sem dúvida, são em conformidade o nosso sacrifício. Vocês são escolhidos de facto e vocês portam a bandeira do Islã nesta parte do Brasil, que o vosso empenho, a vossa dedicação, a vossa submissão, a vossa entrega é sem dúvidas apreciado por Allah subhanahu wa ta'ala. A nossa religião tem um princípio, e o princípio de tudo na religião, depois da nossa crença, depois de nós acreditarmos em Allah, acreditar no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nós temos um outro aspecto que é fundamental, é a prática da nossa religião. Mas esta prática é seguida de algo que o próprio Sharia recomenda. Qual é esta recomendação do Sharia? E nós vamos ver que o próprio profeta sallallahu alaihi wasallam seguiu esta metodologia. Allah subhanahu wa ta'ala fala no Coran, tendo em consideração esta metodologia. Os nossos colecionadores dos ahadiths do livro da Sunna autêntica seguem esta metodologia. Qual é a metodologia? Primeiro é a questão da revelação de Allah subhanahu wa ta'ala para o profeta sallallahu alaihi wasallam. Depois é a questão da crença naquela mensagem que Allah subhanahu wa ta'ala enviou a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o terceiro aspecto é nós sabermos o que Allah subhanahu wa ta'ala quer de nós, para que nós possamos sermos devotos e a nossa entrega, a nossa submissão ser aceito por Allah subhanahu wa ta'ala. Ninguém pode hoje dizer, olha, eu vou adorar Allah desta maneira, vou fazer isto como eu achar. Ninguém pode fazer, e se alguém fizer, não será aceito por Allah subhanahu wa ta'ala. Apesar de estarmos num momento, num lugar difícil, com muitas restrições, tudo o que nós formos a fazer deverá estar em conformidade àquilo que Allah subhanahu wa ta'ala legislou, aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos transmitiu, e seguir este caminho, nós seremos felizardos, seremos bem-sucedidos, alcançaremos o propósito da nossa estada nesta face da terra. Portanto, hoje vamos falar neste curto intervalo, e eu poderei depois dar um espaço onde podemos interagir,
Vamos falar da importância de nós termos o domínio da nossa religião. Domínio no sentido de sabermos tudo o que Allah quer de nós. O que nós temos que fazer. E como é que nós podemos influenciar as outras pessoas, transmitindo a mensagem de Allah subhanahu wa ta'ala, para que outras pessoas possam ver a beleza do Islã, entender o que efetivamente o Islã é. Nós temos aqui nossas irmãs, nossas mães, que também são exemplares. As pessoas olham e hoje, alhamdulillah, nós vemos que aqui no Brasil as pessoas já entendem, nas maiores cidades como São Paulo, já não é estranho ver muçulmanas vestidas decentemente com o seu hijab adequado. Quer dizer, aos poucos as coisas estão a se abrir e nós, se formos o motivo de alguém mudar, se nós formos o motivo de alguém optar pela indumentária islâmica, podemos depois, já até da nossa partida dessa face da terra, mas houve esta continuidade, nós teremos recompensa e a nossa recompensa estará lá garantida. Portanto, é importante em tudo isso nós sabermos o que Allah quer de nós. Nesta parte do mundo, como muslim, num momento difícil, num ambiente restrito, numa comunidade pequena, o que Allah subhanahu wa ta'ala quer de nós, isso é extremamente importante. Portanto, o que eu quero aqui dizer é nós termos este conhecimento, adquirirmos o conhecimento, primeiro, como é que nós temos que rezar, como é que nós temos que adquirir este saber para transmitir às outras pessoas, porque nós não podemos transmitir o que nós não sabemos. Allah subhanahu wa ta'ala, até para a nossa crença, acreditar na existência de Allah, Allah subhanahu wa ta'ala diz fa'alam, saiba. O Corão menciona no Surat Muhammad, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Allah subhanahu wa ta'ala diz, saiba que Allah é único. Portanto, nós temos que saber. Este é o primeiro ponto, nós temos que saber. E quando nós vamos à busca deste conhecimento, deste saber, nós temos que saber que Allah subhanahu wa ta'ala envia anjos e colocam as suas asas, onde nós passamos por cima dessas asas pela satisfação daquilo que nós vamos à busca. As criaturas da terra fazem dua, pedem perdão a Allah subhanahu wa ta'ala a favor daquele que vai à busca desse conhecimento shar'i. Portanto, é uma posição extremamente elevada. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, la hasada illa fitnatain. Não existe pessoas que merecem serem invejadas, senão dois grupos de pessoas, duas categorias de pessoas. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Aquele indivíduo que Allah subhanahu wa ta'ala proporcionou riqueza, Allah deu bens, Allah deu dinheiro, ele tem e possui riqueza. E ele, o que faz com esta riqueza? Ele se esforça para fazer com que a verdade prevaleça. A verdade prevalece. A primeira verdade que deverá prevalecer, sem dúvida, é o reconhecimento da existência de Allah subhanahu wa ta'ala. É o seguimento da Sunnat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Depois vem qualquer outra coisa. Portanto, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Aquele indivíduo que Allah proporcionou bens e ele faz de tudo para que a verdade prevaleça. Ele empenha, gasta para que a verdade prevaleça. وَرَجُلٌ أَتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً. E aquele indivíduo que Allah subhanahu wa ta'ala proporcionou o conhecimento, proporcionou a sabedoria, فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا. E ele utiliza este saber, utiliza esta prudência, utiliza este conhecimento. O que faz? فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا. Com este saber, ele ensina as pessoas e ele implementa nas suas decisões, não é? E a verdade é estabelecida desta maneira. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, conforme o hadith de Bukhari e de Muslim, na autoria de Anas bin Malik radiyallahu anhu, ele diz que neste hadith, ele vem, لو حدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي. Eu vou vos transmitir uma narração do profeta sallallahu alaihi wasallam que ninguém de vós irá vos transmitir, né, depois de eu ter escutado isso do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele diz, eu escutei o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam dizendo, min ashrati as-sa'a an yaqilla al-ilm. Dentre os sinais da hora, o conhecimento irá diminuir, irá reduzir. Existirão mais ignorantes, existirão menos pessoas com conhecimento. Allah subhanahu o outro hadith ainda diz, quando Allah Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min an-nas. Allah não irá retirar este conhecimento arrancando dos peitos das pessoas, mas sim com a morte dos sábios. Os sábios irão morrer
iam ficar somente ignorantes, e o que irá acontecer? Esses ignorantes irão passar vereditos, eles estarão desviados e irão desviar as pessoas. Portanto, nós temos que dar espaço para frente, nós temos que ir à busca do conhecimento, nós temos que saber tudo que Allah subhanahu wa ta'ala quer de nós, até a forma de nos aproximarmos a Allah. Nós vemos que muita gente até faz salah, muita gente adora Allah subhanahu wa ta'ala, vem para o masjid, mas este salah não é aceito por Allah subhanahu wa ta'ala. Por que não é aceito? Porque ele não sabe como deve rezar, porque ele não sabe como Allah subhanahu wa ta'ala quer que seja adorado. É verdade que a pessoa pode dizer, olha, eu sou novo muçulmano, eu não sei. Existe um limite, e você, quando não sabe, há exceção da norma, mas nós temos que ir à busca desse conhecimento para podermos adorar Allah subhanahu wa ta'ala como Allah deve ser adorado. Portanto, a busca do conhecimento se trata de uma obrigação. Talabul ilmi faridah ala kulli muslim. A busca do conhecimento é uma obrigação para todos os muçulmanos, para todo muçulmano. E quando se fala todo muçulmano, aqui todos os gêneros estão abrangidos, não é restrito somente aos homens e não abrangente às mulheres. Isso é para todos, porque nós temos que saber. Você tem bens, tem que saber as regras do zakat. Se o Hajj é obrigatório para ti, você tem que saber as regras do Hajj. Se você atingiu a puberdade, você tem que saber como o Salah deve fazer. Todas as práticas islâmicas, onde há uma obrigação, nós temos que ter este conhecimento. O conhecimento nos beneficia em todos os aspectos. No hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, encontra-se no Sahih Muslim, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Idha mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath." Quando o filho de Adão morre, o registro das suas ações cessam, com exceção de 3 aspectos. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Sadaqatun jariya", aquela caridade contínua, "aw ilmun yuntafa'u bihi", aquele conhecimento que as pessoas se beneficiam dele, "aw waladin salihin yad'u lahu", ou aquele filho virtuoso que faz doar para o seu pai. Nós vamos para os seus pais. Nós vamos ver que um dos aspectos que o profeta sallallahu alaihi wasallam menciona aqui é a busca do conhecimento. Em todos os aspectos nós temos que ter domínio, não é? E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din." A quem Allah subhanahu wa ta'ala deseja o bem, Allah dá-lhe a profunda compreensão da religião. Quem Allah deseja o bem, Allah não lhe enche de riqueza, Allah não lhe enche de bens. Não, Allah subhanahu wa ta'ala lhe dá a compreensão da religião. Este é o desejo de Allah subhanahu wa ta'ala para quem Allah subhanahu wa ta'ala deseja o bem. Portanto, nós temos que ir à busca desse conhecimento para sabermos como o nosso salat deve ser feito, como deve ser a nossa relação, não é? Na nossa comunidade, a nossa relação dentro da nossa casa, a nossa relação com a esposa, com os filhos, com a família, por aí em diante. Nós temos que ter este conhecimento. Isto faz parte, não é, dos ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: o conhecimento shar'i, não é? É a herança dos profetas. Os profetas não são herdados de bens, mas sim são herdados innama urathul ilm. Eles são herdados o conhecimento, porque este conhecimento é que traz salvação para as pessoas que ficam depois. Vamos falar dos tabi'in, vamos falar dos atba'u tabi'in. Abdullah ibn Mubarak foi perguntado: se você tivesse um curto tempo, se alguém dissesse a ti que resta-te um pouco tempo da tua vida, qual seria a ação pela qual te ocuparias? Abdullah ibn Mubarak disse: o que seria se nós fôssemos colocados numa pergunta de género? O que faria? Tens pouco tempo de vida. Alguém poderia dizer: eu estaria a fazer sajda, estaria a fazer salah, estaria a pedir tauba, estaria a deixar um legado, fazer um testamento de como os meus bens devem ser conduzidos, a partilha, aconselhar os meus filhos, a minha família, deixar... Abdullah ibn Mubarak disse: se eu soubesse, se alguém me dissesse tenho pouco tempo de vida, a ocupação pela qual eu me engajaria seria na busca do conhecimento. Por quê? Porque aquele que vai à busca do conhecimento, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ خَرَجَ لِطَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Nós temos aqui o nosso sheikh que pude ver no Jumu'ah. A preocupação é de transmitir os valores, transmitir, não é, o conhecimento, partindo de coisas mais fundamentais, podemos falar básicas, que é a sinceridade, que é a devoção e a entrega a Allah subhanahu wa ta'ala. Estes eram ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam a todo momento, que a nossa entrega, a nossa adoração, a nossa obediência é em conformidade ao desejo de satisfação, à busca de satisfação
de Allah subhanahu wa ta'ala, que é a sinceridade. Portanto, há pessoas que ficam até preocupadas em fazer muito mais rakats do salat facultativo. Mas nós vemos que aquele salat não tem nenhum valor, não tem nenhuma relevância. Por quê? Porque ele está a fazer às pressas, ele está a fazer às corridas, ele está a fazer não da forma como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que nós temos que adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Na sexta-feira, por exemplo, é um dia em que o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: aquele que for para o Jumu'ah, tomou banho, foi para o Jumu'ah, foi cedo, caminhou, escutou atentamente, esteve próximo do imam e não fez nada fútil. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: este indivíduo, por cada passo que ele dê, tem 1 ano de recompensa. Se você vive a 100 metros do masjid, no mínimo você vai dar 100 passos. E se você obedeceu esses aspectos, esse critério, você tem a recompensa de 100 anos de boas ações. Mas nós podemos até cumprir tudo isso, mas fizemos algo que possa invalidar, não é, esta recompensa toda. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: إذا قلت لصاحبك أنصت إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. Se tu disseres para alguém que estiver até fazer barulho no dia de Jumu'ah e o imam estiver a fazer o khutbah, tu chamares a ele, exortares a ele para não fazer barulho, falou algo, o profeta sallallahu alaihi wasallam, naquela situação você cometeu algo fútil e isso é motivo de invalidar a tua recompensa de Jumu'ah. É importante nós sabermos. Se não sabermos, nós não vamos alcançar esta recompensa. Portanto, há pessoas que às vezes se engajam em fazer muito mais coisas em vez de se dedicar em aprender a alcançar a perfeição. Alcançar a perfeição. Em vez de nós fazermos 20 rakats despachados, 5, 10 rakats despachados, vamos fazer 4 bem feitos. E vamos fazer de forma como o profeta sallallahu alaihi wasallam temos que fazer. E são vários ahadiths onde o profeta sallallahu alaihi wasallam uma vez entrou no masjid, o hadith de Khalad bin Rafi, encontra-se no Sunan Tirmidhi. Ele entrou no masjid e viu um sahabi que estava a fazer salah. Este sahabi veio e cumprimentou o profeta sallallahu alaihi wasallam depois de ter efetuado o seu salah. O profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu o seu cumprimento e disse para ele: "Salli fa innaka lam tusalli." Faça salah porque tu não fizeste salah. Mas ele acabava de fazer salah. Então ele disse: "Ya Rasul", pela segunda vez ele foi e voltou, o profeta voltou a lhe dizer a mesma coisa: "Salli fa innaka lam tusalli." Faça salah porque tu não fizeste salah. Pela terceira vez ele diz: "Allimni ya Rasulallah, la ahsinu ghayra hada." O mensageiro de Allah, ensina-me como eu tenho que fazer salah, porque eu não sei fazer além disso. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Idha qumta ila salat fakabbir, ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وافعل ذلك في صلاتك كلها." O profeta sallallahu alaihi wasallam deu as balizas todas como ele tinha que fazer o seu salah. Quando fizeres o salah, faça takbir. Takbir é você dizer Allahu Akbar. Não é simplesmente levantar as mãos e cruzar. Você tem que falar Allahu Akbar. Isso é fiqh, que você tem que aprender depois. Se você não sabe, tem que aprender. Se você não fizer isso, o seu salah não começou. Então você está a fazer o salah assim, mas você não sabe esses aspectos todos. E os ulamás são unânimes quanto a isso. Os sábios são unânimes quanto a isso. Que se você não proferir, e este proferir deve ser verbal, deve existir este movimento labial, não é? Deve existir o movimento da língua e proferir Allahu Akbar. E os ulamás dizem o mínimo é você falar de forma que você próprio consiga escutar sem ter que gritar. Portanto, mas você deve ter este movimento labial ao fazer o teu takbir. Se você não vai aprender, você vai estar a vida toda a fazer salah e amanhã Allah poderá te perguntar por que você não fez salah. Porque você não foi à busca deste conhecimento que é obrigatório. Portanto, são vários aspectos que nós podemos aqui mencionar. Não é? No Ramadã nós vemos as pessoas, falando exemplo concreto em Moçambique, tem dito isso, as pessoas estão mais preocupadas em fazer mais khatm al-Qur'an, terminar mais vezes a recitação do Qur'an e uma recitação deficiente. Por que não ler pouco e engajar-se na perfeição daquela recitação? E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que Allah gosta quando o servo pratica uma ação, praticar da melhor forma, fazer esta ação da melhor forma. Allah subhanahu wa ta'ala gosta disso. O profeta sallallahu alaihi wasallam devem ser ações contínuas. Não é um dia você fez uma ação, outro dia fez muito e no dia seguinte você está cansado, já não vai fazer. É preferível você fazer pouco todos os dias do que você fazer muito um dia e outros dias deixar de fazer. Aquilo que chamamos istiqama e firmeza nas ações que você pratica. Portanto,
este aspecto e como é que nós podemos alcançar essa posição. Você vir aqui para o masjid, né? Nos encontros, tem dúvida, tem o grupo das irmãs, dos irmãos, onde podem esclarecer esta dúvida, e tem aqui o sheikh que poderá vos esclarecer, né? E desta forma vocês vão alcançar uma posição diferente, não é, no que concerne, não é, ao vosso saber e o vosso conhecimento. Nós vamos ver que os sahabas, os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, eram pessoas que estavam com o profeta. Após o falecimento do profeta sallallahu alaihi wasallam, um sahabi, falando concreto de Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu, onde ele viajou, não é? ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. جابر بن عبد الله saiu de Medina para Egito ou para Síria. Outra narração vem Egito ou Síria, onde ele foi ao encontro de Abdullah ibn Unais, uma viagem de um mês, só porque ouviu que Abdullah ibn Unais tinha um hadith que ele não tinha escutado. Ele foi, e quando chegou lá, ele ouviu o hadith do sahabi e imediatamente pôs de volta, preparou a sua viagem, imediatamente de volta para Medina, ia somente para escutar este hadith, porque sabia qual era o valor. E as viagens naquele tempo não havia essa facilidade que nós temos hoje. Em poucas horas você está num lugar, vai para outro lugar. Era uma viagem de camelo, né? Um mês de viagem, e mesmo assim ele foi à busca do conhecimento que ele tanto pretendia, porque sabia qual era o valor. O profeta sallallahu alaihi wasallam, no hadith ainda do Tirmidhi, diz que no dia da Qiyamah, la tazulu qadama abdin yawm al-Qiyamah حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. No dia do juízo final, ninguém será capaz de dar um passo, não vai mover, os seus pés não irão se mover, não vai dar nenhum passo até que ele tenha que responder 4 questões. 4 questões. Quais são essas questões? Uma delas tem a ver com o que nós estamos aqui a falar. وَعَنْ أُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ, como é que ele passou a sua vida? Ele vai ter que responder essa questão a Allah. E a outra questão, وَعِلْمِهِ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ فِيهِ, acerca do seu conhecimento. O que fez? Adquiriu? Não adquiriu? O que fez? Como é que fez? Implementou? Não implementou? Todos esses aspectos ele terá que prestar contas a Allah subhanahu wa ta'ala, não é? E este conhecimento que nós vamos à busca, que nós temos que buscar para, antes de mais, nós estamos mais próximos a Allah subhanahu wa ta'ala, não podemos ter qualquer outra intenção por detrás. Não pode ser para eu discutir com as pessoas. Hoje nós vemos nas redes sociais, a pessoa aprendeu, sabe um pouquinho, já acha que pode discutir, tornou-se um grande sábio, conforme o Sheikh esteve aqui a dizer ontem no khutbah, não é? A pessoa não estudou, mas está sendo questionado acerca do halal e haram. Ele é o primeiro já a levantar que é haram, é halal. Por quê? Porque ele foi para a internet, pesquisou e já sabe, acha que pode discutir até com os sábios. Nós vamos encontrar grandes sábios como Imam Malik. Ele, numa situação, foi colocado 40 questões e todas as questões ele ia dizendo eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, com exceção de algumas que ele foi respondendo. Não havia nenhum problema em dizer não sei. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, faz parte da sabedoria, do conhecimento, da pessoa dizer naquilo que ele não sabe, que eu não sei, que eu não tenho conhecimento. Isso faz parte do ilm, faz parte da sabedoria, e o profeta sallallahu alaihi wasallam menciona isto. O nosso aprendizado não pode ser de jeito algum para nós discutirmos com as pessoas, para mostrar que eu sei mais. Em primeiro lugar, é para você poder implementar e se aproximar mais de Allah subhanahu wa ta'ala com a implementação deste saber que Allah subhanahu wa ta'ala te concedeu. Só o conhecimento sem a prática também não tem nenhuma relevância, porque nós vamos ver o facto de saber e não há implementação, não há nenhum mérito nisso. É como se tratasse de um corpo sem vida, como se tratasse de um rio sem água. E nós vamos ver que o Shaitan é o maior sábio do que muitos outros. Mas qual é a posição dele? Não tem nenhuma posição. لو كان العلم من دون التقى شرف لكان من أشرف الخلق إبليس. Se o conhecimento sem o temor fosse algo privilegiado, o mais privilegiado seria o Iblis, porque ele tem muito conhecimento, ele sabe muita coisa, mas onde está o privilégio? Não tem nenhum privilégio. Portanto, o conhecimento que nós vamos à busca, nós temos que saber que este conhecimento é de facto uma dádiva, e através deste conhecimento eu consigo me aproximar mais a Allah subhanahu wa ta'ala.
E é com o conhecimento que você vai se aproximar, porque Allah subhanahu wa ta'ala não gosta que seja adorado a calha. Você não está a adorar Allah a calha, você deve adorar com conhecimento, e este conhecimento deve te levar à porta de Allah subhanahu wa ta'ala. Nós vamos encontrar tantos ahadiths que por vezes a pessoa faz salah, conforme o hadith da Abu Huraira. Há vezes em que a pessoa faz salah 60 anos. 60 anos, وَلَا تُقْبَلُ صَلَاتُهُ, e o seu salah não é aceito. Conforme o hadith da Abu Huraira, radiyallahu anhu, ele diz: إِنَّ الرَّجُلَ لَا يُصَلِّ 60 سَنَةً. Por vezes o indivíduo faz salah por 60 anos. وَلَا تُقْبَلُ مِنْهُ صَلَاتُهُ, e o seu salah não é válido. Por 60 anos. Eu digo, mas como é que isso pode acontecer? Kaifa? Como é que isso pode acontecer? Kaifa dhalik? Então ele respondeu: لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا قيامها ولا خشوعها. Ele não faz, não é, o seu ruku', não é? Não faz o seu sajda, a prostração, não faz, não é, o seu calma adequadamente, não é? Nem sequer tem qualquer devoção no seu salah. Então, ele faz salah a vida toda desta maneira, mas o seu salah não está sendo válido, não é? O hadith está a falar aqui do Khalad bin Rafi, o sahabi fez salah. O profeta diz para ele: volta a fazer o teu salah, porque você não fez salah por causa do erro. Ele está a fazer o salah de forma apressada. Fez salah de forma apressada, que não fez bem o seu ruku. Fez o ruku, inclinou, não fez os seus tasbihat, não é, com tempo suficiente, e logo voltou aquilo que os ulama chamam de ta'dilul arkan, que é uma obrigação, esta é uma posição consensual. É uma obrigação fazer o ta'dilul arkan, a cada parte do seu salah ser feito em conformidade. E Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dizia: Inna ar-rajula la yashibu fil Islam wa lam yakmal lillahi rak'atan wahida. Há vezes em que a pessoa alcança a velhice no Islã como um submisso, como um muslim, mas ele nunca sequer fez um rak'ah de forma perfeita. E o oposto também acontece. O Sheikh mencionou uma passagem no Jumu'ah, passado no Jumu'ah de ontem, onde aquele indivíduo que nunca fez uma boa ação e entrou no Jannah pela sinceridade, não é? Aquele hadith, aquele indivíduo que matou 99 pessoas, depois matou mais uma pessoa, completando 100, quando ele estava a se distanciar para pedir ou para se arrepender daquilo que ele fazia, Allah subhanahu wa ta'ala, chegou o momento da sua morte e Allah aceitou ele pela sinceridade. Aqui nós vemos o outro sentido, não é? O oposto, onde o indivíduo adora Allah subhanahu wa ta'ala por quanto tempo? Por muito tempo, até torna-se velho como um muslim. وَلَمْ يَكْمَلْ لِلَّهِ رَكَعَةً وَاحِدًا, e ele nunca fez um só rak'ah adequadamente para Allah subhanahu wa ta'ala. Então foi dito: Kaifa ya Amir al-Mu'minin, como é possível isso, ó líder dos crentes? Então Umar radiyallahu anhu diz: La yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Ele não faz o seu ruku', nem sequer a sua prostração adequadamente. O salah, você liga a Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabas resolviam os seus problemas. Os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam resolviam os seus problemas através do salah. Mas era um salah com vida. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando tivesse receio de alguma coisa, quando algo lhe amedrontasse, o profeta sallallahu alaihi wasallam dirigia-se imediatamente para o salah e ele resolvia os seus problemas no salah. A busca do conhecimento, falamos da forma geral, conforme esteve aqui a dizer no princípio, o teu relacionamento com os teus pais, com tua mãe, com a esposa, com o esposo, com os filhos. O Sharia já trouxe esses limites, já trouxe esses saberes. Nós temos, e isto vai trazer uma boa conduta em nós, uma boa conduta. E dentre as coisas que farão com que mais pessoas entrem no paraíso, em nenhum momento falou-se de salah. Em nenhum momento o profeta sallallahu alaihi wasallam disse zakah, hajj, jejum. Não. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: a coisa que fará com que mais pessoas entrem no paraíso, qual é que é? É uma boa conduta. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: husnul khuluq. Uma boa conduta é a coisa que fará com que mais pessoas entrem no paraíso, e Allah subhanahu wa ta'ala aceita, fica satisfeito com a questão da boa conduta. Nós, quando temos o conhecimento, como é que nós podemos ter essa boa conduta? Boa conduta, a pessoa pode ter o seu entendimento. Boa conduta é: não vou fazer salah,
não vou cumprir a sunna, por exemplo, desde que eu tenha boa conduta. Se você for à busca do conhecimento, vai entender o que significa boa conduta. A boa conduta, em primeiro lugar, é boa conduta com Allah subhanahu wa ta'ala. Para você ter uma boa conduta com Allah subhanahu wa ta'ala, você tem que saber que tem que cumprir as ordens de Allah. Boa conduta para o profeta sallallahu alaihi wasallam, para com as pessoas, primeiro chamamos boa conduta para com Allah, boa conduta para com as pessoas no geral. Você sabe que tem que obedecer às ordens de Allah e depois você sabe que tem este dever social, tratar bem as pessoas. Como é que você fala com as pessoas? Qual é teu exemplo no meio das pessoas? Como é que você repudia uma coisa? Tudo isso tem a ver com a boa conduta e o profeta sallallahu alaihi wasallam transmitiu-nos isso. Nós podemos imaginar alguém entrar no masjid do profeta sallallahu alaihi wasallam e urinar? No masjid do profeta sallallahu alaihi wasallam, qual seria a nossa conduta? Qual seria o nosso comportamento diante de uma situação de gênero? O profeta sallallahu alaihi wasallam viveu isso, onde um beduíno entrou no masjid do profeta sallallahu alaihi wasallam e começou a urinar. Os sahabas, os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam queriam se vingar disso e chamar a atenção a este indivíduo que estava a fazer isso. Queriam repudiar de imediato, queriam-lhe bater. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: da'ahu, deixem ele terminar, de aliviar a necessidade dele. Quando ele terminou, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para os sahabas: joguem um balde de água ali onde ele urinou, e chamou este sahabi e disse de boas maneiras: este é masjid, esta é casa de Allah. A casa de Allah não é para você preencher as suas necessidades fisiológicas. Aqui é um lugar para a recitação do Coran. Aqui é um lugar de dhikrullah. Aqui é um lugar para adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Ele chamou, corrigiu este beduíno da melhor forma e ele disse que eu nunca vi um professor igual a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. É aqui chamada de atenção para mostrar como é que deve se corrigir uma boa ação. E são tantos exemplos do profeta sallallahu alaihi wasallam para casos similares. Temos hadith que vem no Abu Daud, hadith de Thumama bin Uthal. Nós já ouvimos falar de sahaba Thumama bin Uthal. Um sahabi, tornou-se um sahabi, era um líder, não é, de Banu Hanifa. Era um líder lá. Mesmo ainda no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam foi convidado para o Islã, ele não aceitou. Ele disse: eu não quero saber do Islã. Ele matou até muitos muçulmanos naquele tempo de rivalidade. Matou muitos muçulmanos, até que ele foi preso e foi trazido ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Hadith autêntico está no Sunan Abi Daud. E foi trazido para o profeta sallallahu alaihi wasallam e ele foi amarrado no masjid. Ele ficou no masjid amarrado por 3 dias. O profeta sallallahu alaihi wasallam todos os dias ia ter com ele e dizia: Mada indaka ya Thumama? Ó Thumama, hoje o que você tem a dizer? Você já está preso com os muçulmanos, diante dos muçulmanos, e você torturou, causou situações difíceis para os muçulmanos. Hoje você está na mão dos muçulmanos. O que você tem a dizer? Thumama respondeu: Ya Muhammad, in taqutul dha damin, wa in tun'im ala shakir, wa in turidil mal, fasal tu'ta minhu ma shi't. Ó Muhammad, se você vingar-se de mim, tirar a minha vida, matar-me, Zadamin, você vai fazer isso com toda a razão, porque eu fiz a mesma coisa com outros muçulmanos. Wa in tun'im ala shakir, se você for bondoso comigo, libertar-me, eu serei grato. Wa in turidil mal, se você quiser bens, quer dinheiro, quer resgate, fasal tu'ta minhu ma shi't. Peça que serás dado aquilo que tu pedires. O profeta sallallahu alaihi wasallam ouviu isso e deixou-lhe. Foi embora o profeta, deixou ele ainda no masjid. No segundo dia, mesma coisa. As mesmas respostas foram dadas. No terceiro dia, idem. Depois o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: soltem o Thumama, deixem ele ir embora. Deixem ele ir embora. Ele esteve amarrado no masjid do profeta por 3 dias. Deixem Thumama ir embora. Thumama foi-se embora, foi para um lugar, tomou banho e voltou, entrou no masjid do profeta. Os sahabas olharam para ele. Olha, ele estava aqui correndo risco de vida, foi liberto, está a voltar outra vez a entrar no masjid. Ele dirigiu-se ao profeta sallallahu alaihi wasallam e ele fez o shahada. Ele disse: ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ele tornou-se muslim e ele aproximou-se ao profeta sallallahu alaihi wasallam e disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam que tu eras a pior pessoa que existia na face da terra para mim. Hoje tu te tornaste na melhor pessoa. Esta cidade
era a pior cidade que existia, Medina Munawwara. Hoje esta cidade tornou-se a cidade mais querida. E esta religião era a pior religião que existia. Hoje esta religião tornou-se a religião mais querida. Portanto, ele tornou-se muçulmano. Por que ele tornou-se muçulmano? Porque ele ficou no masjid do profeta sallallahu alaihi wasallam e ele assistiu aquilo que era a conduta dos companheiros de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o tratamento de Muhammad sallallahu alaihi wasallam para com os seus companheiros. Ele viveu o exemplo dos muçulmanos. Ele viu o que é Islã, ele ouviu o que era Islã, não foi suficiente para ele, mas quando ele viu, não é, o Islã na prática, o profeta sallallahu alaihi wasallam, o seu relacionamento com os seus companheiros, o tratamento dos companheiros com Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele viu que de facto esta era a religião, era uma religião verdadeira, e este foi o motivo de ele abraçar o Islã, foi o motivo de ele entregar ao Islã, e ele tornou-se desta forma um muçulmano devoto, que ele deu muito para a defesa do Islã. Portanto, nós, para além de sermos muçulmanos, estamos nesta localidade, nós temos uma responsabilidade. Qual é a nossa responsabilidade? Depois nós aprendemos o conhecimento, nós temos que transmitir às outras pessoas. Onde nós estivermos, nós temos a missão de chamar as pessoas para o Islã. Não é? E nós temos facilidade aqui, nós falamos a mesma língua, é português. Nós temos que chamar as pessoas para o Islã. Nós somos considerados Khaira Umma, somos a melhor nação. Allah subhanahu wa ta'ala chamou-nos melhor nação. Por que nós somos a melhor nação? Allah menciona: Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Porque nós temos como obrigação, qual é esta obrigação? De chamar as pessoas para o bem e impedir as pessoas do mal. La an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Se Allah subhanahu wa ta'ala guiar através de ti um só indivíduo, uma só pessoa, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: isto é melhor do que um camelo vermelho. O camelo vermelho naquele tempo era o melhor meio de transporte que existia. Hoje podemos falar do melhor meio de transporte que existe, uma só pessoa ser guiada por Islã através de ti, não é uma grande recompensa. Este é o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, um hadith autêntico. Portanto, nós temos esta obrigação, não é, de conversar com as pessoas, transmitir os valores do Islã, não é? E vocês sabem muito bem como aproximar as pessoas e transmitir esses valores do Islã. É uma responsabilidade que nós temos. E esta era uma preocupação que o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha. O exemplo daquela caravana que chegou a Medina Munawwara, a Medina ou Meca. O profeta sallallahu alaihi wasallam quis encontrar com esta caravana para transmitir o Islã a esta caravana. Abu Bakr Siddiq disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam: Ya Rasulallah, agora está tarde, você está cansado, vamos descansar. Amanhã, depois nós vamos aproximar a caravana e nós vamos transmitir o Islã. Você vai convidar eles para o Islã. O profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu: se você me garante que aqueles estarão lá ou estarão vivos ainda até amanhã, então nós vamos ficar aqui descansar e vamos lá amanhã. Mas se não há esta garantia, eu quero ir ter com eles hoje e transmitir o Islã a eles. Portanto, nós não temos como fazer isso para todos, mas a oportunidade que nós tivermos, né, de convidar alguém para o Islã, por vezes o nosso da'wah é silencioso. É silencioso. Temos aqui o exemplo de Thumama bin Uthal, essa passagem que eu mencionei. Ele foi convidado para o Islã verbalmente, ele não aceitou. Esteve no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, mas o seu da'wah, a sua convicção, o que lhe atraiu foi quando ele viu a conduta dos muçulmanos, foi quando ele viu como é que os muçulmanos se relacionavam, e isto foi suficiente para ele abraçar o Islã. Temos o hadith, não é? A conversão de Tufail ibn Amr ad-Dawsi, não é? No 7º ano Hijri. Tufail ibn Amr ad-Dawsi é um sahabi que ele não chamou muita gente para o Islã, mas ele foi o motivo de um indivíduo abraçar o Islã, que depois deste indivíduo abraçar o Islã, este indivíduo fez muitas outras boas ações, que muitas outras pessoas abraçaram o Islã na mão dele. Tufail ibn Amr ad-Dawsi, ele ganha a recompensa daqueles todos que abraçaram o Islã na mão de quem ele foi motivo de abraçar o Islã. Falando concretamente do sahabi Abu Huraira radiyallahu anhu. Abu Huraira radiyallahu anhu veio no 7º ano Hijri com Tufail ibn Amr ad-Dawsi. Abu Huraira da tribo Daws, uma tribo que a linhagem é Iêmen, veio com Tufail ibn Amr. E ele abraçou o Islã na mão, Abu Huraira abraçou o Islã na mão de Tufail. Ele trouxe no 7º ano Hijri
na companhia do profeta sallallahu alaihi wasallam, e ele ficou na companhia do profeta sallallahu alaihi wasallam, aprendeu os ahadiths do profeta sallallahu alaihi wasallam, relatou os ahadiths do profeta sallallahu alaihi wasallam. Hoje nós não temos como falar qualquer que seja o capítulo do Islã sem mencionar Abu Huraira, sem Abu Huraira ter uma narração para falar dos ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam. Onde que ele tornou-se Islã? Tornou-se muslim nas mãos de quem? De Tufail. Nós nem sequer ouvimos falar deste Tufail. Tufail ibn Amr, não ouvimos falar. Mas, através de Tufail, Abu Huraira radiallahu anhu tornou-se muslim, e hoje nós todos falamos de Abu Huraira. Toda boa ação, todos os hadiths que Abu Huraira relata, Tufail, que nem sequer ouvimos falar o nome dele, ele ganha a recompensa de toda a boa ação dos hadiths que Abu Huraira relata. Então, nós aqui estamos neste lugar, podemos ser o motivo de muitas pessoas tornarem-se muçulmanos, pessoas abraçarem o Islã. Todo o bem que este indivíduo for a fazer, nós iremos ganhar recompensa, não é, deste Islã, ou destas boas ações que este indivíduo for a praticar. Portanto, esta era a curta introdução, podemos assim dizer, daquilo que é a nossa conversa neste momento. Existindo qualquer outra questão que os irmãos queiram colocar, dúvidas ou qualquer que seja, eu acho que dúvidas vocês podem não ter, tem aqui o Sheikh convosco, que todas as dúvidas são esclarecidas. Portanto, daquilo que eu aqui mencionei, se quisermos, podemos deixar aqui uma sessão, um intervalo, espaço aberto, onde podemos ter uma interação, não é? Para podermos, talvez, aprimorar melhor esta nossa conversa. Portanto, falei aqui da importância de nós irmos à busca do conhecimento para podermos, antes de mais, sermos devotos na nossa adoração a Allah subhanahu wa ta'ala, e depois a responsabilidade que nós temos de transmitir o saber que nós adquirimos, de transmitir a religião que nós professamos neste lugar onde por vezes a maioria é praticante de uma outra religião, o catolicismo, e nós aproveitarmos de uma certa forma, com hikmah, com prudência, e transmitirmos aos outros o Islã que Allah subhanahu wa ta'ala concedeu-nos de bandeja. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.